Eu desejo boa noite aos meus alunos do curso jurídico. Hoje é uma sexta-feira, nós estamos ainda de quarentena, atravessando diversos tipos de doenças, não é? No Brasil. A primeira é a peste, que assola o território brasileiro. A segunda são as doenças do tecido e da malha dos três poderes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. E nós ficamos, né, na expectativa de que as soluções sejam encontradas. A data de hoje é 8 de maio de 2020. Né? Então eu vou falar aqui de forma muito rápida para relembrar a quem está estudando. O tema de minha fala é o Sistema Tributário Nacional. Tá certo? Então vamos partir de que? Imagine se não existisse um sistema tributário nacional. Então você tinha um verdadeiro manicômio, né, jurídico tributário. O que vem ser um sistema? Um sistema é um conjunto de normas, ou melhor, é um cosmos normativo, no sentido de que essas normas, partindo da primeira norma, que é a Constituição Federal, que inaugura o próprio sistema, né? Então, essas normas têm o condão, elas fazem o sentido, não é? Para delinear todas as regras, toda a condução dos comportamentos, das práticas, no sentido de que o Estado possa arrecadar tributos, não é? Porque nós temos um Estado, e o Estado ele tem o quê? Os tributos fazem parte da sua receita. E temos o gasto público. Então é necessário a cobrança racionalizada, legal racional dos tributos, para que o Estado possa exatamente, né, cumprir através do gasto público aquelas promessas que foram efetivadas lá no artigo 3º da Constituição Federal. Então, num primeiro momento, vem à minha mente o quê? A nossa Constituição. A Constituição é o paradigma, né, onde está escriturado o sistema tributário nacional. Esse sistema tributário constitucional, que do ponto de vista do direito positivo, do ponto de vista, não é, do positivismo jurídico, eu vou ter um conjunto de normas, esse cosmos normativo, e a Constituição ela vai delinear como esse sistema vai se comportar. A partir de quê? Primeiro, a própria Constituição ela traz um elenco de tributos. A própria Constituição ela vai dizer quais são os tributos. Então, os tributos são as taxas, os impostos,
as contribuições de melhoria da obra pública, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Então, como nós enxergamos esses tributos? Nós enxergamos esses tributos a partir de uma análise racional, bem lógica, bem racional, de Geraldo Ataliba. Então, existem dois tipos de tributos. São os tributos vinculados a uma contraprestação e os tributos que não estão vinculados a nenhum tipo de contraprestação. Quais são os tributos que não estão vinculados a nenhum tipo de contraprestação? São todos os impostos, né? Os impostos federais, os impostos estaduais, os impostos municipais. Então, são tributos que não estão vinculados a nenhum tipo de contraprestação. Por outro lado, tem os tributos que estão vinculados, não é? Como é o caso das taxas, como é o caso das contribuições sociais, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. Uma outra coisa que nós vamos entender dentro do sistema é que o próprio sistema tributário nacional, a própria Constituição, ela fala em uma discriminação de competências tributárias. Então, nós podemos dizer que existe, dentro do próprio sistema tributário, uma carta de competência tributária. Esse sistema tributário, ele é um sistema tributário rígido, ou melhor, super rígido, e é também um sistema tributário racional. Então, a própria Constituição é ela que vai dizer, ela que vai nortear, né, quem tem competência. Então, existem tributos da competência do ente federativo, União, da competência privativa da União, tá certo? Quais são os tributos da competência privativa da União? Não é? É o II, é o IE, é o IPI, é o IOF, é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, é o Imposto sobre as Grandes Fortunas, é o Imposto sobre a Renda e os proventos de qualquer natureza. Então, esse conjunto de impostos é da competência privativa, não é? É a União que possui essa competência. Mas o ente União não possui essa única competência, não é? Tem a competência também, uma competência residual para instituir novos impostos. Para isso, para a instituição desses novos impostos, tem que haver um novo fato gerador, uma nova base de cálculo, e a lei para criar o novo imposto é uma lei complementar. Então, é reserva de lei complementar federal. É a lei complementar que vai criar o novo imposto da competência residual da União. E também nos casos de uma guerra, não é? Nós temos o imposto da competência extraordinária da União. Mas a União não tem apenas essa competência, não é? Na competência especial da União, a União pode criar as contribuições sociais, tá certo? Agora, lembrando que dentro do sistema, as contribuições sociais, elas são também criadas nos estados, não é?
os funcionários dos estados, eles pagam a contribuição para futuramente ter os benefícios, e os funcionários dos municípios também poderão pagar aquela contribuição para no futuro ter os benefícios. Essas contribuições, elas são contribuições sociais, são contribuições para fiscais, não é? E são contribuições de categorias profissionais. Então, quando nós pagamos a OAB, nós pagamos uma contribuição. Quando nós pagamos o Conselho de Medicina, estamos pagando também uma contribuição, não é? Contribuição de categoria profissional. Quando nós pagamos o Conselho Federal de Enfermagem, estamos pagando também a contribuição. Quando nós pagamos a contribuição da iluminação pública, que foi instituída por uma emenda à Constituição e que é criada a partir de lei municipal, então estamos também pagando um tipo de contribuição social. Vai aparecer também, não é? A competência chamada de competência comum. A competência comum para instituir, para criar as taxas, a competência comum para criar, para instituir também, não é? Além de taxas, as contribuições de melhoria proveniente de obra pública. Essas obras vão beneficiar, claro, não é? O próprio benefício, não é? Ele é voltado para o contribuinte. Então, essa competência chamada de competência comum, tanto possui a União para criar as taxas, como possui os municípios, os estados e o Distrito Federal, que é sui generis. E na competência exclusiva do ente federativo União, poderá criar também os empréstimos compulsórios. Então, nesse sentido, nós também podemos mostrar que o sistema tributário nacional, ele também tem um determinado momento, né, que eu extraio da Constituição, quando a Constituição fala exatamente nos princípios, os princípios constitucionais da tributação, e fala também nas imunidades, né? Então, nesse momento, a Constituição, ela fala em limitações constitucionais ao poder de tributar, né? Então, essas limitações constitucionais ao poder de tributar são limitações a partir, não é, dos princípios, os princípios constitucionais, aqueles princípios que estão elencados no texto da Constituição, não é? Então, esses princípios, existem aqueles princípios que são chamados de princípios, não é, expressos. Exemplo, o princípio da legalidade tributária. Ele é um princípio expresso, não é? O princípio da igualdade tributária é também um princípio expresso. O princípio da capacidade contributiva é também um princípio expresso no texto da Constituição. O princípio da irretroatividade da lei tributária, não é? O princípio da anterioridade, o princípio da carência, que é denominado também de princípio da noventena. Temos ainda o princípio da proibição do confisco, que está também elencado na Constituição, o princípio da liberdade de tráfego, não é? Então, todos esses princípios,
inaugurando com o princípio da legalidade, não é? Que busca também a estrita legalidade, que está elencado no Código Tributário Nacional, no artigo 97, lá do Código Tributário Nacional, a estrita legalidade. Então, nós temos princípios, não é, que são decorrentes dos princípios expressos. Quais são os princípios decorrentes dos princípios expressos? É o princípio da universalidade, o princípio da destinação pública dos tributos e o princípio da não surpresa. Não é? Temos também princípios que a teoria do direito tributário, não é? Eu faço um parênteses aqui para quem chama de doutrina ou comentador. Então, aqueles princípios vedatórios são o princípio da uniformidade tributária, o princípio da limitação de rendas, o princípio do poder de isenção, né? E também o princípio da não diferenciação tributária, além do princípio da progressividade, que é importante relembrar, do princípio da não cumulatividade do imposto, não é? E do princípio da seletividade do imposto. Então, esses princípios, eles são importantes. Por quê? Porque o princípio, ele é o núcleo do sistema tributário nacional. Tá certo? Nós temos que obedecer esses princípios. Nós temos que respeitar os princípios constitucionais pelo grande valor que esses princípios têm. Então, além desses princípios, tá certo? Nós sabemos que a nossa Constituição, ela traz de modo bem sistemático, não é? De modo bem sistematizado, ela traz também um conjunto de imunidades, não é? Que são as famosas imunidades que estão elencadas dentro do próprio sistema como limitações, não é, ao poder de tributar, tá certo? Então, de imediato, não é, se você perguntar quais são essas imunidades, nós encontramos no texto da Constituição, não é, a imunidade, não é, recíproca. É a imunidade recíproca ou dos entes, tá certo? Você vai verificar que o município não cobrará IPTU dos hospitais, né, que pertencem à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque a própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não é, ela está inserida na regência exatamente, não é, orquestrada pelo ente federativo União como uma autarquia. Os municípios não irão cobrar IPTU do Colégio do Ateneu Norte Rio Grandense, muito menos do edifício da Fundação José Augusto, nem da Biblioteca Câmara Cascudo, que pertence ao estado do Rio Grande do Norte, né? Esses edifícios. Então, nós vamos ter a imunidade, não é, dos entes federativos, e essas imunidades, elas são imunidades que diz respeito a imposto, não é? Por que é tão importante a gente discutir um pouquinho imunidade? Porque a imunidade é uma limitação ao poder de tributar, não é?
Ao mesmo tempo, a imunidade é uma cláusula pétrea. O entendimento que nós temos hoje sobre as imunidades é que são também cláusulas pétreas. E a imunidade é dada, né, pela palavra, pelo discurso da letra constitucional. Tá certo? Então, para o Supremo Tribunal Federal, essas imunidades, as imunidades que estão elencadas no texto da Constituição, tá certo? São limitações constitucionais ao poder de tributar, né? E elas ganharam a estatura, né, de cláusulas pétreas, essas limitações. Outras imunidades que nós podemos também lembrar é aquela imunidade que nós chamamos de imunidade dos templos, não é? A imunidade religiosa, não é? Ou a imunidade dos templos. Quando a gente fala na imunidade dos templos, ela é uma norma extremamente sublime, que vem, né, que tem uma coerência exatamente com o princípio da liberdade. A liberdade para que eu tenha uma religião, a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Tá certo? Entretanto, isso fica esvaziado, não é? Quando a gente começa a ficar diante, não é, de questões que vêm aos nossos olhos, não é, no sentido religioso, de questões como, enquanto existem templos extremamente ricos, tá certo? Os fiéis são desprovidos de recursos e às vezes vivem até na miséria. Enquanto você tem determinados templos, não é, extremamente suntuosos. Um outro detalhe. Enquanto alguns brasileiros, né, não têm nenhuma religião de qualidade nenhuma, né, não professam qualquer fé, de forma indireta, aqueles que não professam terminam custeando aqueles que professam, tá certo? Então há um certo questionamento hoje, né, sobre essa imunidade de templos, até porque alguns países europeus já não existe mais a imunidade de templo. O que existe são algumas isenções, não é? Mas uma outra coisa que a gente vai aqui lembrar também, tá certo? É que existe imunidade para os partidos políticos, imunidade também para as fundações, tá certo? E essa imunidade dos partidos políticos também advém de algo que é a liberdade, não é, de você poder, né, ter um pensamento político filosófico, não é? Você participar do partido político. Tem também a imunidade dos sindicatos de empregados, a imunidade das instituições de educação sem fins lucrativos, tá certo? A imunidade também, não é, das entidades de assistência social é uma coisa muito bem-vinda, até porque aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma entidade de assistência social chamado Hospital Infantil Varela Santiago, que é um baluarte para quem é pobre, tá certo? Que não tem aonde dar assistência, não é, aos seus filhos, não é? Então ele assume essa assistência que deveria ser dada pelo Estado.
né? Como o Estado não tem esse guarda-chuva tão grande, então essas entidades entram no lugar do Estado e oferecem, principalmente no caso de UTI, né? Esse hospital é brilhante no oferecimento de leitos de UTI a crianças que não têm para onde ir, né? Na hora das doenças graves. E temos também a Liga contra o Câncer, que também é uma instituição sem fins lucrativos, né? Extremamente exemplar. Então, além das imunidades dos partidos políticos, imunidade dos sindicatos de empregados, imunidades, né, das instituições de educação e das instituições sem fins lucrativos, nós vamos ter também, não é, as imunidades voltadas para objetos que são importantes, tá certo? Que são muito importantes, que é a imunidade dos jornais, a imunidade dos livros, a imunidade do papel destinado à sua impressão, tá certo? E hoje nós também temos, não é? Além dessa imunidade, nós temos também a imunidade musical, tá certo? A imunidade do musical, a imunidade da cultura, não é? Sempre eu digo a vocês que é importante fazer a diferença entre imunidade, não é, e a isenção. Por quê? Porque a imunidade, ela já está escriturada no texto da Constituição e ela limita a competência tributária, tá certo? É antes mesmo da ocorrência do fato gerador. Em regra, a imunidade é de impostos, não é? E exclui a competência tributária. Tem uma previsão das imunidades, de todas as imunidades, na própria Constituição Federal, tá certo? Não há obrigação tributária, porque existe a imunidade, tá certo? Também não vai haver o crédito tributário. Enquanto a isenção, as isenções, elas vêm de fora. As isenções, tá certo? Elas dispensam o pagamento depois do fato gerador. Então, a isenção vem de lei, não é? Há uma lei e a lei traz aquela isenção fiscal. A imunidade é intrínseca ao texto da Constituição. As isenções, elas podem ser revogáveis, não é? Ela não exclui a hipótese de incidência tributária. As isenções não excluem a hipótese de incidência tributária. E há a obrigação tributária, assim como há também o crédito tributário. Então isso tem que ficar assim bem lógico, bem tranquilo, né, no nosso entendimento, para a diferença entre imunidade e as isenções. Ainda complementando a minha fala sobre sistema, tá certo? A ideia de sistema é uma coisa muito antiga, não é? Porque vem lá da filosofia. Foram os filósofos, né, Platão e Aristóteles, que idealizaram os primeiros sistemas, não é? Então, na linguagem do jurista, não é? Na linguagem do cientista do direito, e não na linguagem do legislador, não é? O sistema é um aparelho teórico, é um método de analisar, é um método de poder discutir todas essas categorias. Exemplo, tributo. O que é um tributo? Será discutido a partir, não é, do sistema, tanto do sistema do ponto de vista
do direito positivo como uma categoria de análise da ciência jurídica, não é? Então, nós utilizamos o sistema como um método, como uma técnica para analisar a realidade. A realidade, que no nosso caso, né, é o fato, né, o fato da ocorrência do tributo, tá certo? Que é importante economicamente para o Estado. Eu também não posso estudar o tributo, tá certo? Sem deixar de pensar a questão da economia. Até nós podemos ver na teoria, não é? Que não é só tributo vinculado e não vinculado, não é? Nós temos tributos cuja finalidade, não é, é fiscal, é trazer dinheiro para os cofres do Estado, visto que o Estado necessita de dinheiro, não é, para o governo, para que seja efetivado o gasto público, não é? Já que nós tratamos aqui de receita e despesa, né? E para isso a própria Constituição oferece 3 leis para sistematizar tudo isso, que é o PPA, a LDO e a LOA, não é? E os tributos, eles podem ser tributos fiscais e extra-fiscal. E uma coisa que também é importante é que a própria Constituição, ela abre a boca e pede uma lei complementar. Uma lei complementar federal que vai resolver conflitos de competência tributária. Só que ela não vai apenas resolver os conflitos de competência tributária. Essa lei ela vai, né, categorizar, ela vai fazer ela dá todo o material pensante do direito positivo, porque ela vai dizer o que é tributo, ela vai dizer o que é fato gerador. É na própria legislação que nós temos, não é, todas as hipóteses de incidência tributária de todos os impostos, de todos os tributos de modo geral. Então, é ela que vai definir quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo da obrigação. É a própria legislação que vai dizer também, não é, a obrigação principal, a obrigação acessória, o fato gerador da obrigação principal, o fato gerador da obrigação acessória. Vai definir também, não é, sobre o lançamento, que é um ato administrativo, não é? O lançamento, que pode ser os tipos de lançamento, não é? Um lançamento de ofício, um lançamento por homologação, não é? Um lançamento ou de ofício, né? Ou um lançamento por declaração, ou um lançamento por homologação. Um lançamento de ofício, a gente tem como exemplo o IPTU. Um lançamento, né, por homologação, o exemplo mais doloroso que nós temos é o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. E a própria lei complementar que a Constituição está pedindo, não é? Ela vai versar também sobre as modificações do crédito tributário. Essas modificações, elas podem vir, não é, através da suspensão do crédito tributário, tá certo? Ou modificações a partir da extinção ou exclusão do crédito tributário. Então a gente vai ter a exclusão do crédito tributário, a extinção do crédito tributário, a suspensão do crédito tributário, né? Que eu tanto falo na sala de aula que vocês, né, podem aprender no sentido de dizer que na suspensão nós temos o quê? Né? A moratória, o depósito do montante integral, nós temos os recursos, né? Mas a gente pode ter também os parcelamentos, né? E podemos também discutir a partir da lei, né, as isenções, né? Então, lembrando que é extremamente importante
recordar, dentro desse sistema tributário organizado, de cunho constitucional, né? Que esse sistema, além de ser um conjunto de normas que versa sobre a tributação, ele é também um sistema racional, né? O nosso sistema, além de ser racional, ele é rígido, porque as modificações dentro desse sistema, dentro do texto da Constituição, elas só podem serem feitas através de emenda à Constituição. E uma outra coisa preocupante é que nosso sistema tributário nacional e nossa lei chamada CTN, não é? Ela nasceu na Constituição de 1946, tá certo? Já nos meados da década de 60. Então, ela é o retrato do pensamento brasileiro lá da década de 60 e das necessidades no campo tributário constitucional lá da década de 60. E foi recepcionada, não é? Pela Constituição de 67, pela Constituição de 69 e também pela Constituição de 88. Então, isso mostra que como tudo muda, como tudo flui, como tudo muda dialeticamente, então os fatos da vida econômica, social, esses fatos se transformaram, não é? Então nós temos uma necessidade de um pensar do Congresso Nacional, não é? No sentido dos deputados e do Senado, de fazermos, não é? Uma boa discussão sobre esse sistema, que já é um sistema, não é? Que como paradigma ele já está se tornando obsoleto, não é? Porque as modificações já existem. E um sistema, quando começa a ter problema, quando começa a não resolver mais todos os problemas, não é? O sistema começa a ter, não é? Doenças, a haver exaustão, né? Aí vem a necessidade do paradigma ser modificado. E nesse caso, nós só podemos ter uma modificação nesse sistema, né? Dentro do Congresso Nacional, né? Com racionalidade, com eticidade, com uma preocupação desses deputados e desses senadores, que são os representantes do povo. Então, com isso eu acredito ter sintetizado o que é o sistema tributário nacional, não é? E vocês passam a ter uma visão mais geral sobre tudo isso, não é? Da composição desses tributos, da própria carta de competência tributária que existe no sistema, não é? Uma outra coisa que existe aqui é a repartição das receitas, não é? Só que a repartição da receita tributária não é mais dentro do campo da cobrança do tributo. Então, isso deveria ser discutido, a repartição da receita, não é? Dentro da questão do orçamento, não é? Do sistema financeiro orçamentário, já que o tributo agora tornou-se receita do Estado. Então, sua repartição poderá ser discutida dentro, não é, de um outro sistema, que é o sistema do orçamento e o sistema financeiro. Eu agradeço a todos, né, que tiveram a paciência de me escutar sobre uma questão constitucional. Obrigado.